Bom dia a todos. Hoje nós iremos dar início ao nosso estudo sobre o Espírito Santo. Eu espero que o estudo nosso seja bom hoje, porque eu estou um pouquinho resfriada, mas vou fazer tudo para conseguir fazer, tá bom? Nós iremos ler o Espírito do Senhor. Depois nós vamos falar todos os dons, tá? Precisamos reconhecer que o Espírito Santo é mais do que um representante do Ser Supremo. Ele é o Espírito de Jeová que adoramos. O Espírito do Eu Sou. Esse título do Espírito Santo é usado repetidamente, tanto no Antigo quanto no Velho Testamento, no Novo Testamento. Amo a história de Gideão. Todo mundo sabe da história de Gideão, né? Depois de anos de opressão dos medianitas, Gideão respondeu ao chamado de Deus em favor dos israelitas. A Bíblia nos diz que o Espírito do Senhor revestiu, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão para a batalha. E ele reuniu seu exército, né? Está em Juízes 6:34. 32 mil homens estavam presentes querendo guerrear. 33 mil e 2 mil. Deus disse-lhe que o exército era grande demais e aquilo poderia fazer com que Israel se orgulhasse no futuro. Eles nem iam lembrar que foi Deus que, né, livrou eles. Eles iam achar que era o exército. A minha própria mão me livrou. Juízes 7:2. Assim Deus fez com que ele reduzisse o seu exército para 300 homens, cujas únicas armas eram tochas e trombetas. Olha só, você ir na guerra só com tochas e trombeta, né? Você tem que estar com muita fé mesmo. Quando eles cercaram o vasto exército dos medianitas, eles estavam totalmente armados, viu, gente? E eles só com tochas e trombetas. O inimigo, quando eles começaram a tocar, o inimigo fugiu. Foi o Espírito do Senhor que dirigiu Gideão a uma vitória. O Espírito Santo guerreou por eles. Isaías diz: quando o inimigo vier, temerá o nome do Senhor e a sua glória, pois verá como torrente impetuosa, límpida pelo Espírito do Senhor. Né? Isaías 59:19. Quando o Senhor Jesus começou seu ministério, levantou-se na sinagoga e citou Isaías dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Está em Lucas 14:18. Paulo usou o mesmo título para explicar as obras do poderoso e vitorioso Espírito do Senhor, que usa seu poder para nos libertar, para nos curar, né? E livrar-nos até de uma guerra. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí está a nossa liberdade. Agora nós vamos ver as curas e os dons do Espírito, tá? Moisés, né? Quando falamos de Moisés, lembramos logo da sarça ardente, né? Que apareceu para ele. E Deus falou com ele: quando voltares ao Egito, atenta que faça diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na sua mão, mas eu endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. No caso dos dois ungidos que devem aparecer, está dito no livro do Apocalipse: estes têm poder para fechar o céu, para que não chova os dias da sua profecia. E tem poder, quando a gente fala poder, a gente lembra do Espírito Santo. Poder sobre as águas, para convertê-la em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Olha que bonito, né? Como se pode bem ver a autoridade recebida por Moisés e a que receberão os dois ungidos de respeito a fazer coisas que não estão relacionadas com curas físicas. O Espírito Santo, gente, pode fazer qualquer coisa que Deus mandar, viu?
Agora, o que é discernimento do Espírito? Mediante esse dom, o Espírito Santo, ele capacita, né? Capacita as pessoas para discernir a presença de espíritos malignos em pessoas ou próximo de pessoas, ou ver os espíritos enquanto operam malvadamente na vida dos outros. Discernimento do espírito, isso aí. Existem espíritos de vários gêneros, isto é, ocupados a fazer várias formas do mal. Você não vê, mas ele existe, como nós lemos na batalha espiritual da semana passada. Existem espíritos que provocam mudez, surdez, como aquele expulso, né, daquele menino epilético por Jesus. Tem espírito que provoca doenças que os médicos não sabem, né? Agora, o espírito mudo e surdo, eu te ordeno, Deus falou. Jesus disse-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia dele e não entres mais. Olha só, autoridade, né? Autoridade para expulsar. De modo que nesses casos, para que a cura se faça, é necessário discernir o espírito ou os espíritos que provocam as doenças para depois expulsá-lo, tá? Se você não tem dom de nada, você não vai conseguir. Se você não tiver dom, não tiver com as armas que Deus nos deu, que nós lemos semana passada, de nada vai adiantar, viu, gente? Existem espíritos enganadores que estão ocupados a enganar as pessoas. Paulo diz, de fato, que em dias vindouros, alguns, né, irão dar ouvidos a espíritos enganadores. Destes espíritos, hoje há muito no seio do povo de Deus. Por isso que eu falo que nem todo mundo que está na igreja, né, é cordeiro, hein, gente? Tem muito lobo se passando por cordeiro. Mediante eles, toda sorte de falsa doutrina é feita. Crer a certas pessoas, né? Que você vai acreditar, achar que é verdade. Existem espíritos que fazem sinais e prodígios, mas não é de Deus. E não é de Deus. Nós temos que ter discernimento. Que eles fazem. João viu algum deles em visão e diz, é da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônio que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo mundo para os congregar para a batalha do grande dia do Senhor Todo-Poderoso. Se a pessoa está achando que o espírito não entra na igreja, está enganado, viu, gente? Entra e faz muita confusão. Nota-se que nesse caso João diz que se assemelhavam esses espíritos, porque todos os espíritos têm uma semelhança. Há espíritos que se assemelham a macacos, outros a rã, crocodilo, serpentes é o que mais tem, né? E assim vai indo. E o dom da profecia? É diversidade de línguas e interpretação de língua. Examinaremos esses 3 dons à luz do quanto Paulo diz no capítulo 14, né, da primeira epístola de Coríntios. O apóstolo Paulo diz qual dom espiritual devemos buscar primeiro, a saber, o da profecia do fato, de desejar, principalmente o de profetizar. 1 Coríntios 14, 1. Porque exatamente este, não o dom da diversidade das línguas, ou seja, a capacidade de falar várias línguas estrangeiras. Por quê? Porque Paulo explica depois. Porque quando se fala em outra língua, não fala aos homens, mas a Deus. Porque quando você vê alguém falando em língua na igreja, se não tiver alguém que tem dom de interpretação, né, você não vai saber o que falou. Só Deus que vai saber, você não. Pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios, os mistérios de Deus. Mas o que profetiza, né, fala aos homens, para você entender o que Deus quer falar com você.
trazendo edificação, exortação e consolação. Quando você recebe uma profecia que te deixa mal, deixa para baixo, não é de Deus, viu, gente? Deus não faz isso. E Deus também não vai ficar te mostrando o dedo no meio da igreja e te lançando calúnia. Deus não é fofoqueiro e Deus não é intrigueiro, tá? Intrigueiro, qualquer coisa assim. O que fala em outra língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ora, quero que todos vós fales em outras línguas, mas muito mais que profetizes, porque quem profetiza é maior do que o que fala em outras línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja entenda o que você falou. Essa explicação, né, é muito interessante, porque enquanto quem fala em outra língua, fala Deus, né? Obviamente, quem também fala em uma só língua estrangeira, porque não tem o dom da diversidade das línguas, falas a Deus. Porque a ninguém o percebe e fala mistérios, e para que a igreja entenda o que ele disse e receba, né, a edificação, é necessário que alguém tenha o dom de interpretação, o dom de interpretar o seu falar estrangeiro. Quem profetiza fala aos homens, né? Nós já lemos isso aqui. Agora, nós vamos para outra. Vocês entenderam, né? Meio complicadinho. Vocês têm que, se alguém profetiza em outra língua, tem que ter alguém também que vai interpretando o que ele está falando, né? E agora nós vamos falar, daqui nós já falamos da igreja, desse aqui. Vamos para outra. Esse aqui é meio comprido e meio complicadinho, tá, gente? Então nós vamos passar para outro mais facinho para nós entender, né? E aí vocês vão vendo. Depois eu queria que vocês lessem sobre os dons espirituais para que vocês estudassem e se vocês vissem qual deles que vocês gostariam de receber, se vocês gostariam de receber algum desses dons, tá? Então, nós vamos para outra página. Ó, o dom de interpretação da língua nós já vimos, né? Que aí nós vamos falar sobre o dom da tradução. Vocês sabiam que existia também o dom da tradução? Se formos chamados pelos líderes da igreja para traduzir a palavra do Senhor, podemos receber um dom para traduzir que está além da nossa capacidade natural. Se nós não tivermos esse dom, nós não vamos falar nada. Assim como acontece com todos os dons, precisamos viver em retidão, estudar muito e orar para recebê-lo. Vocês lembram quando eu falei do Salomão? Que ele queria o dom da sabedoria. E que hora que ele ia buscar esse dom? Nas madrugadas. Ele orava, viu, gente? Orava muito, pedindo esse dom. Quando fazemos essas coisas, o Senhor nos faz sentir um ardor no peito, quando a tradução está correta, né? Aqui está falando que Joseph Smith possuía o dom de tradução. Quando ele traduzia, Deus deu esse dom para ele. O dom da sabedoria. Alguns de nós fomos abençoados com a capacidade de entender as pessoas e os princípios do evangelho bíblico, né? Conforme se aplica em nossa vida. As escrituras dizem, se algum de vós tenha falta de sabedoria, peça a Deus. Você sabia que tem pessoas que lê a Bíblia e não entende nada? Nada. Eles não têm a capacidade de entender o que a Bíblia, Deus fala. Peça a Deus que a todos dá liberalmente e eu não falo, lança em seu rosto. Peça a Deus para te dar o dom para você entender a palavra de Deus, viu, gente? Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, né? Que é levada pelo vento e lançada de uma para outra. Se você lê de qualquer jeito, sem estar em comunhão com Deus. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago 1, 5, 7. O Senhor disse, não busques riquezas, mas sabedoria. E eis que os mistérios de Deus
te serão revelados. Olha que bonito, né? E o dom do conhecimento? O dom do conhecimento, todos que se tornaram como o Pai Celestial, no final, conhece todas as coisas. O conhecimento de Deus, de suas leis, é revelada pelo Espírito Santo. Não podemos ser salvos se ignorarmos essa lei, dom do conhecimento. Esse dom que nós estamos falando não é o dom que você vai aprender na faculdade ou na escola, em lugar nenhum. É o dom de Deus. É outro dom, tá? O Senhor revelou. E se nesta vida uma pessoa, por sua diligência e obediência, adquirir mais conhecimento e inteligência do que outra, ela terá tanto mais vantagem no mundo futuro. O Senhor nos ordenou que aprendêssemos tanto quanto pudéssemos sobre esse trabalho. Ele deseja que aprendamos sobre o céu, a terra, o que já aconteceu, o que ainda vai acontecer, coisas de nossa terra e das nossas terras estrangeiras, né? Podemos aprender muito além daquilo. No entanto, existem aqueles que tentam ganhar conhecimento apenas pelos seus estudos e não pedem a ajuda de Deus, são muito orgulhosos, né? São aqueles que estão sempre aprendendo, mas nunca chega à verdade. Quando recebemos conhecimentos por revelação do Espírito Santo, teu Espírito nos fala à mente e ao coração. Na próxima nós vamos ler o dom de sabedoria e conhecimento, na próxima leitura, tá? Agora, nós iremos ler Salmo. Para terminar, né? Porque nós já lemos demais hoje. Nós vamos ler Salmo 7 como oração, tá bom? Vocês pensam nos seus dons que vocês querem e agradeça pelo Espírito Santo estar com vocês nessa manhã e que Deus dê um desses dons que eu estou falando para vocês, tá bom? Então vamos orar. Senhor, meu Deus, em Ti confio, salva-me de todos que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebata a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, né? Antes livrai ao que me oprime sem causa. Persiga o inimigo da minha alma e alcance-a, calque aos pés, a minha vida sobre a terra, reduz a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento dos povos por causa deles, pois volta às alturas. O Senhor julgará os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, o Senhor, Deus, prova os corações e a mente. O meu escudo está com Deus, que salva os retos do coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Obrigado, Senhor, agradecemos por essa manhã, que o Senhor abençoe a todos que estão fazendo essa campanha do dom do Espírito Santo comigo, abençoe a nossa nação, abençoe a todos, que o Senhor dê o discernimento para eles do que é certo, do que é errado, cura aqueles que estão acamados, aqueles que estão desenganados, que o Senhor faça um grande mover na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus, tá? Espero que você esteja gostando, né? E vamos pedir para que o Espírito Santo nos reveste, que o Espírito Santo fica conosco. Obrigado, até amanhã. Dê seu joinha, compartilhe, se inscreva, tá?
para ajudar o canal também a crescer, tá bom, gente? Tchau, até amanhã.